Gênesis capítulo de número 11. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 9. Amém? Diz assim a palavra de Deus: E naqueles dias era toda a terra de uma só língua, de um só idioma, e de uma só maneira todos falavam. E aconteceu que quando saíram do Oriente, acharam uma planície na terra, na planície de Sinar, e ali habitaram para viver. E disseram uns para os outros: Vamos-nos e façamos tijolos e queimemo-los com fogo, e os tijolos nos servirá no lugar de pedra, e o betume e o piche nos servirá no lugar de massa de pedreiro. E disseram: Vamos-nos e edifiquemo-nos uma cidade, uma torre alta cujo topo chegue aos céus, e façamos-nos o nosso nome conhecido. Diga assim comigo: o nosso nome conhecido, para que sejamos espalhados sobre a face da terra. Em outras traduções, para que todos nos conheçam sobre essa terra. Porém desceu o Senhor para ver a cidade, a torre em que os filhos dos homens edificavam naquele tempo. E disse o Senhor: Eis que o povo se ajuntou, é como um só povo, e todos falam a mesma língua, o mesmo idioma. E começaram essa obra, e certamente nada fará com que eles desistam. Agora, pois, desçamos e confundamos ali a língua deles ou o idioma deles, para que ninguém entenda a fala de seu companheiro. E assim o Senhor espalhou dali sobre a face da terra, e deixaram de edificar a torre, e deixaram de edificar a cidade. E por isso o nome daquela torre ou daquela cidade se chamou Babel, porque ali atrapalhou, porque ali confundiu o Senhor a linguagem do povo. E desde ali em diante espalhou-se todos sobre a face da terra. Amém? Antes de você sentar, coloca a mão no peito e diga assim comigo: eu não sou a geração de Babel. Você pode se assentar em nome de Jesus. Quando nós lemos esse texto, nós já sabemos um pouco da história, que tem por epígrafe no capítulo de número 11, que fala sobre a Torre de Babel, sobre os acontecimentos que discorreram ao longo dessa construção. E diz que no meio desse pouco tempo que o povo havia decidido edificar uma torre, diz que o povo não agradou a Deus. E nós sabemos que o líder desse povo é Nimrod, filho de Cuxi. Cuxi é filho de Cã, um dos 3 filhos de Noé. E Noé vai gerando filhos e filhos, que são 3. Depois do dilúvio ele sai para fora da arca, e um dos filhos de Noé tem por nome Cuxi, tem por nome Cã, gera Cuxi. E diz que Cuxi também gera filhos e filhos, é o que diz o capítulo 10. E vai gerar um por nome de Nimrod. Quando nós abrimos a Bíblia no capítulo de número 10, versículo 8, está dizendo que Cuxi gerou Nimrod, a qual chegou a ser o primeiro homem poderoso sobre a face da terra. Esse foi vigoroso caçador diante ou perante aos olhos do Senhor. Quando a Bíblia fala que Nimrod foi caçador temível e terrível aos olhos do Senhor, não está falando simplesmente da caça para a sobrevivência, mas está falando que ele perseguia os homens em seu tempo e matava ao fio da espada. E diz que tudo isso Deus observava, Deus contemplava, Deus ouvia. Mas quando nós falamos do capítulo 10, depois até da saída da arca, dos dias de Noé até o capítulo 12, nós vemos que entra na história um período obscuro,
um período sombrio, um período de morte. Diz nos dias de Noé que Noé achou graça perante aos olhos do Senhor, e diz que Deus resolveu poupar a casa de Noé, poupar a sua família. E achar graça perante aos olhos do Senhor significa achar bondade que não existia bondade. Quando a Bíblia diz que Deus achou bondade em Deus e Deus achou graça em Noé, é que Deus achou diferença em Noé dos habitantes daquela época. E nós, como nos dias de hoje que vivemos em tempos sombrios, em tempos de trevas, nós precisamos achar graça perante Deus, para que Deus também venha achar graça perante nós. Deus tem que ver diferença em nossa vida nos dias de hoje. Nós somos a geração que está no meio da corrupção, no meio da guerra, no tempo sombrio. A geração que vai entrar na arca, a geração que vai ser salva, a geração que vai subir, a geração que vai sobreviver, a geração que vai lutar para salvar sua casa, a geração que vai lutar para salvar a sua família, a geração que vai lutar para salvar os seus. Só quem está entendendo o que eu estou pregando, nós somos a geração que, embora a turbulência, as dificuldades, o tempo sombrio está muito alto. Baixa só um pouquinho, Josimar, me perdoe. Que embora tudo isso aconteça, nós seremos salvos pela arca que o Senhor já construiu. Diz que nesse meu tempo Deus vai levantar homens e mulheres para pregar, para pronunciar a sua palavra. E nesse meu tempo em que Nimrod nasce, Nimrod tinha tudo para ser um homem usado por Deus. Nimrod, ele é bisneto de Noé, o profeta da salvação. Nimrod tinha uma história para se basear, para dar continuidade em sua vida. Por ser bisneto de Noé, ele sabia da história da salvação. Ele sabia que até por estar ali vivo, dependia do que os seus antepassados haviam feito. Mas a história de Nimrod foi totalmente diferente. De alguém que tinha que exercer a salvação, de alguém que tinha que se achar graça em sua vida. Nimrod foi o filho da rebelião. E Nimrod foi o filho da guerra, o filho da rebeldia. Eu quero lembrar você que não importa de onde nós viemos, se nós viemos de um lar cristão, se meu avô foi crente, se meu pai foi crente, se minha mãe é crente, eu tenho que construir a história que Deus planejou para que eu viva. Nós temos que desejar viver a história que Deus planejou para que nós vivemos. Nimrod tinha uma história brilhante, planejada, arquitetada para que ele pudesse viver, mas ele resolveu trilhar uma história diferente. A história da rebelião, a história da guerra, a história da rebelia. Ele trilhou um caminho diferente. Nimrod no Antigo Testamento, ele é o primeiro símbolo do anticristo, daquele que se opõe a Cristo, daquele que é contra Cristo. Nimrod, aquele que não se sujeita à vontade de Cristo. Nimrod, ele é o símbolo do anticristo no Antigo Testamento. Nimrod é tão terrível, eu estou fazendo essa introdução para que você entenda, que quando ele assume o trono, agora ele vai reinar sobre a terra dos Geraditas, ou na terra de Sicar. Ele dá por nome também a cidade de Nínive. Vai edificando muitas cidades, vai dando agora a sua legalidade, dizendo: eu sou o dono da terra. E diz que no auge da sua carreira, do seu ministério, Nimrod agora vai cometer incesto. Nimrod casa-se com a sua própria mãe, e agora vai gerar filhos com sua própria mãe. Ele comete um pecado terrível, que é o pecado do incesto, que é o sexo com pessoas de primeiro grau de parentesco, sexo no meio da família. Ele agora casa com sua mãe e vai gerar filhos com ela. Sua mãe não achando pouco, quando Nimrod morre, agora ele vai ser sacrificado, e ele é dividido em muitas partes, o seu corpo. E cada pedaço de seu corpo vai ser colocado em uma cidade a qual ele havia edificado e conquistado, dizendo que Nimrod será para sempre eterno e sempre deve ser adorado
o edificador daquele povo, o edificador daquela cidade. Quando eu digo que Nimrod ele é um tipo de anticristo, aquele que não se sujeita a Cristo, aquele que se opõe a Cristo, é porque nós aplicamos esse texto, a história de Nimrod, aquele que lutou para ser eterno, aquele que foi dividido para ser eterno, aquele que foi colocado em cada parte do seu território para que pudesse ser adorado como um rei que era eterno, mas a sua história passou, a sua história não permeou, a sua história não teve continuidade. Por mais que fosse obrigado a adorar a divindade de Nimrod, a sua mãe Semiramis, o tempo de Nimrod passou, o tempo da apostasia, o tempo do incesto, o tempo da idolatria, o tempo da insubmissão a Deus passou, e chegou o tempo da redenção, chegou o tempo de Cristo, chegou o tempo da igreja, chegou o tempo em que você está usufruindo da vontade de Deus, e você está aqui essa noite, não é porque alguém foi sacrificado por você, alguém humano, foi alguém que desceu dos céus, que não tinha pecado, que não tinha mácula, mancha, ruga alguma, e resolveu morrer por nós, para Ele ser adorado, exaltado através da nossa vida, e louvado, porque Ele sim morreu, ressuscitou, e foi dividido na humanidade, e Ele morreu, ressuscitou, para nunca mais morrer de novo. Como é o nome dele? O nome dele não é Nimrod, o nome dele é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O nome dele é Nimrod, o nome dele é Jesus, o nome dele é Cristo, o nome dele é Messias, é o Senhor da nossa vida. Em um período tão sombrio, em um período tão difícil, diz que as pessoas se unem para edificar algo contra Deus. Você já parou para pensar comigo como seria bom se nós nos uníssemos de verdade para construir alguma coisa construtiva, que louvasse, que bendizesse o nome do Senhor? A Bíblia diz que o próprio Deus fala com sua boca, o Deus da criação, o Deus do Bereshit, lá do primeiro verso de Gênesis, o Deus que criou, o Deus da criação, Ele diz: esse povo se juntou como um só povo, e não tem nada que faça com que esse povo pare de construir o que eles proporam em seus corações. Aqui nós vemos uma falha e um acerto. São pessoas ímpias, são filhos de homem, não são filhos de Deus, são filhos da rebeldia. Existem muitas vertentes na teologia quando a gente está estudando sobre a origem dos nefilins. Não existe esse negócio de nefilins, anjos caídos, segunda rebelião, tira isso da cabeça. Mas no Gênesis, quando está falando filhos de Deus e filhos do homem, também se aplica a obediência. Quem é filho de Deus no Gênesis, na criação, aplica-se a palavra filho de Deus. Quem é filho da rebeldia, filho da rebelião, quem é filho de Caim, quem é filho do espírito andarilho, é filho do homem. E nós temos que entender que aqui, quando Deus está dizendo os filhos dos homens se reuniram para construir uma torre forte, uma cidade edificada forte, alta, e não tem nada que possa fazer com que esse povo pare de propor, de executar o que está em seu coração. Nós temos aqui um defeito, uma qualidade. O povo está unido para fazer aquilo que não agrada a Deus, mas eles fazem. Quem dera nós fôssemos um povo de tal maneira como eles foram unidos, para fazer algo que engrandecesse o nome do nosso Deus e agradasse o coração de Deus. Quem dera nós fôssemos uma família que nos uníssemos. Quem dera nós fôssemos pai e mãe, quem dera nós fôssemos filhos que nos uníssemos para construir algo que nos levasse para mais próximo de Deus. Mas eu sei que nós estamos entendendo que Deus está ministrando a minha vida,
Eu sei que nós estamos tomando posse aqui essa noite do que Deus está ministrando sobre nós, amém? E nós iremos edificar algo que vai nos levar para mais próximo de Deus. Nós iremos construir algo que vai nos aproximar do Senhor mais e mais. A nossa casa vai se aproximar de Deus, os nossos filhos se aproximarão de Deus, e os meus sonhos irão ser gerados na proximidade de Deus que eu estou buscando. Eu quero lembrar você aqui essa noite que não é noite de construir torres de Babel, para que nós íamos nos surgir de um segundo dilúvio que possa vir ao mundo. E é noite de nós construirmos algo para nos aproximar de Deus por amor a Ele, porque Ele já fez tudo por nós. Essa noite eu queria que você louvasse a Deus. É noite que Deus está nos elevando para mais perto dEle. É noite que Deus está nos aproximando dEle. Ele está subindo, Ele está nos fazendo subir a Ele, Ele está nos levando para mais perto dEle. Se você está entendendo o que eu estou pregando, abra a tua boca, glorifique, exalte o nome daquele Deus que está fazendo com que nós viemos subir para mais próximo dEle. Não é tempo de nós construirmos obras que vão de contramão o propósito de Deus, mas é tempo de nós edificarmos casa, edificarmos torre, que vai a cada dia que passa nos aproximando mais de Deus. Sabe o que é que diz os livros seculares, irmãos? Que essa torre só foi construída a pouco mais de 300 metros. Eles construíram no primeiro dia, no segundo dia, terceiro dia, quarto dia, no primeiro mês. Muitos e muitos anos eles construíram, só que não passaram de 300 metros. Sabe o que é que eu aprendo? Que quando nós começamos a construir algo que não está no coração de Deus, até cresce, até sobe, mas não passa do limite a qual o homem consegue fazer. Eu quero dizer que o que é plano de Deus, o que é sonho de Deus, o que é propósito de Deus, o que Deus estabeleceu para a tua casa, para a tua família, para a minha vida, para a nossa vida, é que essa noite não tem limite. É incalculável. O que Deus planejou para que nós vivemos é incalculável. Tome posse dessa palavra essa noite, receba essa palavra essa noite. O que Deus tem para você viver não tem limite. O que Deus tem para você usufruir na presença dEle não vai parar. Vai ter continuidade, vai crescer, vai subir, vai ter continuidade, vai ter sequência. Ele não tem limite, que aquilo que é gerado no coração de Deus, os meus sonhos, os teus sonhos não vão parar, não vão encruar, não vão ficar pequenos, irmã Rilene. Vai crescer, porque é projeto de Deus, é plano de Deus, foi gerado no coração de Deus, e o que é gerado no coração de Deus não para. Continua edificando, construindo, fazendo, porque o que é de Deus não para. O que eu faço, o meu trabalho, o teu trabalho, o nosso trabalho até tem limite, mas quando Deus diz levanta Dimas, levanta Marquinhos, levanta Júnior, faz, Deus está dizendo constrói, porque eu faço o resto. Levanta-te, porque eu dou continuidade. Ah, mas não sei quantos anos eu viverei, já sou velho, tenho debilidades, tenho deficiências. Deus disse levanta e faz, levanta e constrói, levanta e edifica, porque o que Deus nos manda levantar tem continuidade. Eu vou repetir para você, o que Deus nos levanta para fazer tem sequência no reino de Deus. E eu quero dizer para você que quando Deus pegou um velhinho já de avançada idade, por nome Noé, Ele revelou-se em sonho aquele ancião e disse eu vou destruir o mundo. E diz que Noé agora diz meu Deus, poupa a minha vida. Diz que ele intercede, ele clama pela humanidade, e ele diz eu darei 120 anos para que a humanidade me conheça, para que a humanidade se converta, se arrependa. A história diz que ele levou 15 anos para construir a arca, e 105 ele se dedicou à pregação do dilúvio, da destruição, mas não houve arrependimento. Mas um homem creu, e o homem construiu aquilo que ninguém jamais poderia construir em sua época. Sabe por que Deus nos levanta e acredita em nós e nos dá uma palavra como essa para se levantar e fazer?
fazer, é porque Ele sabe do tamanho do potencial que nós temos. Ele sabe do tamanho da estrutura que nós temos. Se Ele está levantando você para dizer: ora, paga o preço, interceda pela tua casa, não desista dos teus sonhos, não desista da caminhada. Deus está dizendo: eu sei o tamanho do teu potencial. Ei, receba essa palavra essa noite. Ele acredita em você, o teu Deus acredita em você essa noite. Eu sei que você é jovem aqui, tem jovens aqui que os pais não servem a Deus, mas eu quero dizer que Deus acredita em você, jovem. Deus acredita na tua história, jovem. Deus acredita em tua vida. Você vai ter continuidade. Vai ter continuidade. E nós vemos que o povo se une. E se Deus não coloca a mão naquele negócio, irmão, versículo de número 4, a primeira parte do versículo diz assim, ó: e Deus desceu. Diga-se comigo: e Deus desceu para ver a cidade e para ver a torre. E Deus desceu para ver a obra das mãos dos homens. E Deus desceu para ver a construção que os homens faziam. E Deus desceu para ver o que estava sendo feito. E Deus desceu para testemunhar o que estava sendo realizado. Eu quero dizer para você que embora eu não sirva, embora eu sirva, Deus sempre desce. E toda vez que Deus desce, Ele desce para contemplar. Todas as vezes que Deus desce, Ele desce para observar. Todas as vezes que Deus desce, Ele desce para ver como é que estão as coisas. Eu creio muito que essa noite é noite de Deus descer. Eu tomo posse disso. Quando eu orei à tarde em casa, eu disse: Deus, eu não quero simplesmente pregar, ministrar sobre o povo. Eu quero sentir graça de Deus e que o teu povo também sinta a tua graça. E Deus disse: Dimas, vai lá, abra a boca, diz para o meu povo, diz para o Betel essa noite, que eu sou o Deus que desço no meio da construção do meu povo. Eu sou Deus que visita as obras da mão do meu povo. Abra a mão, Levi. Eu sou Deus que visita o trabalhar das mãos do meu povo. Eu sou Deus que estou olhando, contemplando o que meu povo está fazendo. Eu quero lembrar você que Deus está te contemplando. Eu quero lembrar você aqui essa noite que Deus está olhando para você. É noite de Deus descer aqui nessa casa. É noite de Deus descer sobre a nossa família. É noite de Deus descer sobre o nosso coração. Ei, se você pode, dê glória a Deus aí comigo, vai. Se você tem gratidão a Deus, dê um aleluia bem forte. Glorifique o Deus que está descendo no meio da casa. O nosso Deus é um Deus que desce. O nosso Deus é um Deus que desce no meio do povo. Versículo 8 ele diz, no final do versículo: assim o Senhor espalhou dali sobre a face da terra, e eles abandonaram, e eles deixaram. Outra tradução: e eles desistiram de edificar o que estavam fazendo. Versículo 8: e o Senhor atrapalhou, o Senhor espalhou o povo dali sobre a face da terra existente da época, e eles abandonaram, e eles desistiram, e eles pararam de edificar, de construir o que estavam fazendo. Só uma vezinha tem culto que eu mando muito, mas hoje eu vou mandar pouco. Olha para essa pessoa que está do lado e diga assim para ela, pergunta para ela: o que tu está edificando? Diz que Deus desceu, dividiu, separou o povo. E diz que o povo abandonou. Outra tradução: o povo desistiu. O povo parou de edificar o que estava sendo edificado. Essa noite é a noite que Deus desce para ver o que nós estamos fazendo para Ele. Essa é a noite que Deus nos visita para ver o que nós estamos fazendo, que vai abençoar a minha casa, os meus filhos. Mas também a noite que Deus vai espalhar as coisas erradas que nós estamos fazendo. Ele vai colocar um ponto final. Ele nos vai mandar dar um basta.
E eu creio em nome de Jesus que se for libertação para você, o teu Deus vai dizer: chega, para, chegou o ponto final. É tempo de você parar. Eu vou colocar a minha mão em tua vida e você não vai cometer mais a mesma coisa que está fazendo. Deus está descendo aqui essa noite com libertação para você. Se é libertação que você precisa, seja liberta em nome de Jesus. Ah, meu Deus, se for qualquer coisa que você está precisando, abnegar, se abrir mão, rejeitar, renunciar, Deus está dizendo: eu estou chegando, eu estou descendo. E você vai parar, você vai desistir, você vai colocar um ponto final, e você vai trilhar uma nova história, um novo caminho, porque eu estou descendo no meio da construção do meu povo. Oxalá que Deus descesse mesmo hoje aqui essa noite, que Deus tirasse do meio das nossas mãos o que não é do agrado dele. Quando nós vemos Deus visitando o povo, nós vemos que o povo está edificando algo que eles acreditam para eles que aparentemente é bom. A construção da torre seria porque eles acreditavam em Deus. Olha como isso é interessante. Eles acreditavam tanto em Deus que eles se reuniram como um só povo, com um só pensamento, um só objetivo, para construir uma torre. Porque eles diziam: se Deus destruir o mundo de novo com o segundo dilúvio, nós escaparemos do dilúvio que Deus mandar. Você sabia que tem gente que acredita em Deus? Você sabia que tem gente que vai para o culto? Você sabia que tem gente que tem até religião? Você sabia que tem gente que tem Bíblia em casa? Você sabia que tem gente que escuta o programa na rádio? Você sabia que tem gente que gosta de louvor de crente? Você sabia que tem pessoas que até falam como crente, acredita no Deus dos crentes, acredita no Deus do dilúvio, acredita no Deus da destruição, mas ele quer escapar da ira de Deus da forma dele. Eu quero dizer que nós só iremos escapar da ira de Deus, do dilúvio de Deus, do juízo de Deus, agarrados na pessoa de Cristo. Não existe mais arca que possa nos salvar, não existe mais qualquer outra coisa que possa aplacar a ira de Deus sobre a humanidade. Só Cristo, o sacrifício de Cristo pode poupar a ira sobre nós, a ira que está por vir sobre a humanidade. Não basta simplesmente crer em Deus. Essa semana eu fiz algumas visitas, umas ligações, e a Josi também ligando, e alguém disse para a Josi: olha, irmã Josi, nós não estamos indo por culto porque meu marido está trabalhando muito. Mas não te preocupa não, o pastor diz ele que não te preocupa, porque nós sempre conversamos sobre Deus em casa. Escuta isso. Ela diz para o pastor que nós sempre conversamos de Deus em casa. Nós sempre oramos antes de dormir. Ele sai muito cedo para trabalhar, não vejo, mas nós sempre oramos para dormir. Nós sempre, isso me deixou preocupado, nós sempre falamos de Deus em casa. Oh, meu irmão, você precisa entender uma coisa: falar de Deus, ter Bíblia com a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, orar a Deus, ter até uma certa comunhão com Deus, não vai fazer com que nós venhamos escapar da ira de Deus. O que vai fazer com que Deus seja bom para conosco, tenha misericórdia de nós, é o sangue carmesim de Jesus Cristo, que nos lava e nos purifica de todo pecado. É por isso que o profeta Isaías diz: se vós fosse lavado com sangue, serão mais alvos do que a neve, e mais vermelhos do que a escarlata. Se nós nos arrependermos, Ele nos lavará com seu sangue, Ele nos dará vestes novas, Ele nos dará sandália nos pés, colocará sandália nos nossos dedos. Ele vai fazer festa no céu, porque nós somos pecadores. E essa noite não é noite de construir torre nenhuma, essa noite não é noite de construir Babel, é noite de nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos, porque Ele tem perdão para nos dar essa noite. Amém? Levanta a mão para cima, abra a tua boca, exalte e seja grato a Deus pelo Deus que te perdoa.
a torre que vai nos poupar. É o sacrifício de Cristo. A primeira lição que nós aprendemos sobre a Torre de Babel, eu quero lembrar a você essa noite que importa para nós termos relacionamento com Deus na nossa vida. Diga-se comigo, Senhor meu Deus, eu quero ter relacionamento contigo. Diga, eu quero ter relacionamento comigo. Eu quero que o Senhor se relacione comigo. Eu quero me relacionar contigo. Essa geração tinha relacionamento com o homem, mas não tinha relacionamento com Deus. Falavam um único idioma, viviam em uma única terra, tinham um único projeto, tinham um único objetivo. A maneira de pensar era a mesma, as palavras eram a mesma, o objetivo o mesmo. Iam para o mesmo lugar todas as manhãs fazer o mesmo trabalho. Tinham um relacionamento com as mesmas pessoas, mas faltava relacionamento com Deus. E quando eu não tenho um relacionamento com Deus, o que é para me edificar com Deus, eu edifico em coisas. Quando eu não tenho um relacionamento com Deus, o que é para me devolver como adoração, intimidade, amor, relacionamento, eu invisto em coisas, em objetos, em pessoas. O centro agora da adoração desse povo era a torre. O objetivo, o relacionamento dessas pessoas era uma torre. A meta dessas pessoas era estarem juntas para construir a torre. Só que importa para nós sermos relacionamentos com o nosso Deus. Só que mais importante é, e nós estamos aprendendo essa noite, que mais necessário é nós termos relacionamento, intimidade com Deus do povo e com Deus do homem. O povo falava o mesmo idioma, o povo falava a mesma língua, o povo tinha a mesma ideia, o mesmo objetivo, mas você não vê o povo falando no nome de Deus. Procura no capítulo 11, nos versículos que falam da torre de Babel, o povo falando no nome de Deus. O povo não falava no nome de Deus porque Deus não fazia parte do coração daquele povo. Será que Deus tem parte em tua vida? Será que Deus tem parte em teu coração? Será que Deus é Deus da tua vida? Há quem diga que a boca só fala do que o coração está cheio, e quem disse isso foi a Bíblia. Se o povo não fala no nome de Deus, é preciso Deus entrar na história. E Deus desceu. É porque o povo não falava de Deus. Por quê, pastor? Porque o Deus não fazia parte daquele povo, ou o povo não tinha Deus dentro deles mesmos. Nós só iremos pronunciar em nossa vida daquilo que nós temos. Você lembra quando Jesus está próximo ao templo de Salomão, e ele vai agora combater os religiosos da época, os fariseus, os escribas, os saduceus. E Jesus pega uma moeda e sobe nas escadarias do templo e diz assim: olha, de quem é essa moeda? E a multidão exclama dizendo, sonissa em uma só voz, dizendo: é de César, essa moeda é de César. E Jesus disse: dê de César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Naquela época, quando alguém assumia o reinado, o trono, os Césares, os imperadores romanos, cada um tinha o direito de editar a sua própria moeda. Quando Jesus está dizendo de que essa moeda é de César, Jesus está dizendo: o que importa para César é o dinheiro, o que importa para César é o poder, o que importa para César é o que nós temos para dar a César, o que importa para César é o dinheiro. Quando alguém assumia o trono lá em Roma, ele editava a sua moeda e dizia: essa é a moeda do meu tempo. Ele estava dizendo: o dinheiro é importante para mim. Aí vem Jesus, amor, e salva a humanidade. Ele compra, nos resgata, nos restitui. O propósito da expiação é cumprido lá na cruz. Ele nos dá o poder da redenção. As algemas são quebradas da lã. E agora diz Paulo que ele nos deu o selo, a marca do Espírito Santo.
Aí quando o Satanás, o mundo, o pecado olha para nós e diz: ele não tem marca de César, ele não tem marca de Herodes, ele não tem marca de Hadadezer, ele não tem marca de Faraó, ele não tem marca de Agripa, ele não tem marca de governo algum, ele tem marca do governo do Espírito Santo. E você tem a marca, é selado, é do Espírito Santo. E quando Deus o selou com o seu Espírito Santo, Ele está dizendo para nós: eu não me importo com o dinheiro como os Césares se preocupavam, eu me importo é com você, eu me importo é com a humanidade. É por isso que Ele nos selou com o seu Espírito Santo. Só quem tem certeza aqui que é selado com o Espírito Santo, levanta a mão para cima e agradeça a Deus pelo selo do Espírito Santo. Ele nos deu a sua marca. Ele nos marcou e disse: eu me importo é com o povo, eu me importo é com a humanidade. A primeira lição é essa: que eles tinham um relacionamento com os homens, mas não tinham um relacionamento com Deus. É tempo de nós voltarmos à intimidade, ao relacionamento. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu falo por mim mesmo. Debaixo do sangue de Jesus, o que eu digo aqui. Mas tem dias que eu chego em casa para mim dormir, uma luta, cansado. Ontem eu saí daqui quase mais de 12 horas. Cheguei em casa, fui tomar banho, me aquetei em 1 hora, tentando ajeitar essas luzes. Com o Marcos, o Josimar veio com a gente pela manhã. E eu fui orar a Deus, agradecer por tudo que Deus é em minha vida. Quando eu cheguei em casa, eu vi a Alice dormindo, a Débora ali no meu canto agarrada com a Josi, toda afogada. E eu olhando na cama e disse: meu Deus, como o Senhor é bom. E eu vendo o tempo que eu vivia no mundo, irmã Eduardo, e não tinha credibilidade alguma. A Josi, por mais amor que tivesse por mim, quantas das vezes as pessoas não diziam para ela: abandona ele, não dá certo tu viver com ele, tu vai sofrer a vida toda se tu casar com esse moço. Existe uma teoria aí no mundo que bandido só dura até 21 anos. E eu era muito novo e as pessoas diziam: esse não passa, esse não inteira os 21. Ele vai morrer antes de chegar aos 21 anos de idade, ele morre. E não é que quando eu tinha 21 anos de idade, irmão, eu conheci Jesus lá no Betel do Canindé. Em um culto de domingo, Jesus me deu um tiro no peito. E eu morri em um altar como esse, entregando a minha vida a Ele. E ontem, quando eu cheguei em casa, eu vi as meninas dormindo, eu fiquei em lágrimas. Porque quantas das minhas amigas da Josi diziam: Dimas, tu não tem caráter, responsabilidade alguma para ser pai. Tu é muito irresponsável. Tu não pode ser pai, tu não presta para ser pai. Tu não tem futuro algum para ser pai. E quando eu falo de intimidade, eu falo disso, irmão, de adorar a Deus pelo que Ele já fez, pelo que Ele já é em nós. E ontem eu fui orar a Deus, e quando orava, quanto mais eu orava, mais eu chorava, lembrando de tudo que Deus já fez em minha vida. E eu agradecendo a Deus. Se Ele não fizesse mais nada, eu já seria grato a Deus por tudo que Ele fez. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, sem amigo algum, eu sou uma pessoa muito carente de amigo. Deixei todos meus amigos para trás e vim para cá. Eu disse: Deus, eu quero amigos naquela cidade. E eu orando ontem, eu me lembrando de todas as pessoas que Deus me deu a mim, a Josi, as minhas filhas, para nos amarem, para ser amigos. Tantas das pessoas que às vezes antes e agora desse tempo, no tempo da cirandia ainda, eu ia para casa de pessoas, eu abria meu coração, chorava, abraçava, dizia das minhas dificuldades. Pessoas que Deus colocou em minha vida, pessoas amigas de verdade. Isso é relacionamento, é abrir o coração para quem nós confiamos. É ser grato a Deus, porque Deus nos deu amigo, Deus nos deu pessoas que nos amam, e nós precisamos amar as pessoas que nos amam também da mesma forma. E eu quero lembrar você que você precisa ser íntimo de Deus. Intimidade de muitas vertentes aponta para gratidão, e gratidão aponta aquilo a qual os meus olhos estão enxergando. E o que é que teus olhos têm visto nesses últimos dias, irmãos? É só negatividade,
enfermidade, é só pobreza, é só ruína, é só perda. Não, 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 lhe garanto, Deus já fez na tua vida mais do que você mereça. Deus já fez na minha vida mais do que eu merecia. Deus já fez na nossa vida mais do que nós merecíamos. E é tempo de nós termos relacionamento com Deus, os homens. É noite que Deus te leva para um lugar mais secreto aqui essa noite. Deus está aumentando o nível da intimidade essa noite. Ele está dizendo: eu quero que você se lembre de tudo que eu já fiz por você. Eu quero que você lembre do que você não era, eu fiz você ser. Do que você não tinha, eu te dei. Do que você não era, eu tornei você a ser. É noite de intimidade, de nós sermos gratos a Deus. Quase que eu não durmo ontem. Passamos o dia aqui, saímos quase 5 horas da tarde, montando andaime, subindo andaime, tirando luz, furando parede. Fomos por culto da irmã Wanda. Eu disse: meu Deus, ainda bem que foi o Beto que pregou, fosse eu, não aguentava. O Júnior, uma vez a gente estava cavando os alicerces aqui, eu acho que ele lembra. E nós cavando essas colunas aqui, e eu, um dos mais pequenininhos, né? Botaram eu para cavar uma das bases, que era pissarra, porque eu cabia mais direito no buraco. E eu todo quebrado. E eu me lembro que foi um culto de terça-feira lá na Cirandinha, e Deus me usou. Foi bom demais. Foi numa sexta. Foi muito bom o culto. E o Júnior chegou para mim e disse assim: rapaz, como é que tu consegue? Eu disse: não é, cara. É muita bondade de Deus em nossa vida. E eu me lembro que nesse culto eu nunca me esqueci, por isso que eu me lembro. Quando Deus me usou na sexta-feira pregando, eu cheguei em casa quase que eu não durmo. Aquele fogo dentro de mim, eu orando, buscando, chorando. Intimidade é isso. É Ele colocar dentro de você para abençoar os outros. E quando você abençoa os outros, Deus diz assim: agora chegou a hora da tua parte. Diga para essa pessoa que está ao teu lado: quando você abençoar os outros, Deus vai te dar a tua parte que te cabe. Quando nós abençoamos o que Deus nos dá de graça, Ele nos dá a porção separada, a porção escolhida, Ele nos dá dentro de nós. É por isso que tem fogo dentro de você, porque quando você abre a boca para pregar para quem nem quer mais escutar a palavra, é por isso que quando você prega para aquele incrédulo ruim lá do teu trabalho, quanto mais você prega, mais palavra de Deus Ele te dá, porque quanto mais você abençoa, quanto mais dá a você, quanto mais você oferece o que de graça recebeu, mais Deus te abençoa na parte de dentro. Eu quero dizer que nunca vai faltar dentro de você o que você está dando próximo. A segunda lição que aprendemos sobre a Torre de Babel é que esse povo, a geração de Babel, é uma geração que não tinha morada fixa. Diga-se comigo: uma geração que não tinha morada fixa. Versículo de número 2, olha o que diz: e aconteceu que quando eles caminhavam, eles saíam do Oriente, acharam uma planície da terra de Sinar e habitaram. Onde é Sinar, pastor? Sinar hoje fica em Bagdá, capital do Iraque. Era onde também foi situada a Babilônia antiga. E diz que eles vão caminhando, saindo de onde estavam, e na primeira oportunidade de um lugar aparentemente bom, fixaram estaca, montaram as tendas e disseram: aqui que nós vamos morar. A geração de Babel é uma geração que não tem moradia fixa. É uma geração que não entende o que é casa de Deus. É uma geração que não entende a importância de habitar onde Deus habita. Em Sinar foi onde aconteceu as maiores atrocidades na época de Nimrod. Só para você entender, quando você pula para o capítulo 12 de Gênesis, vai entrar a história de Abraão.
E quando você está encerrando o capítulo 9, o capítulo 11, os finais dos versículos do capítulo 11, está falando sobre Naor, sobre Terar, o pai de Abraão. E Abraão é contemporâneo dos dias de Nimrod. Em Sicar foi o primeiro lugar onde o povo resolveu parar, porque foi o lugar onde o povo disse: é bom, dá para ficar aqui porque é bom. Em Siná tinha planícies, campos verdes para criar ovelha, para criar gado, para criar camelo, para criar vaca da época. E eles pararam no campo de Siná, onde hoje é a capital Bagdá do Iraque. E eles pararam. A segunda lição é essa: a geração de Babel, nós não somos essa geração. É uma geração que não tem moradia fixa. É uma geração que onde dá certo para. É uma geração que quando tá bom para. É uma geração que quando dá certo para. É uma geração que quando vê tudo verde, tudo prosperando, tudo dando certo, para. É uma geração que onde encontra o primeiro namoro, para. É uma geração onde fica a primeira oportunidade que vem, embora não seja de Deus, bota a culpa em Deus, dizendo é de Deus. É a planície de Sinar. A segunda lição é essa: que nós não somos a geração de Babel. Ei, a geração de Babel é uma geração que não tem identificação com a casa de Deus, com a terra de Deus. Levante a mão para cima. Meu Deus, eu quero dizer para você que você vai ser liberto. Aqui essa noite Deus vai fixar teus pés na casa do oleiro. Deus vai fixar teus pés aqui nessa casa. E você não vai habitar na planície de Siná. Você não vai habitar em qualquer canto. Você não vai habitar nas províncias dos Geraditas, que era o povo que habitava lá. Você faz parte da geração de Noé. Você faz parte da geração da salvação da arca. Ei, você não faz parte da geração de Nimrod. Você não é da geração de Babel. Você é da geração de Noé. Você é da geração do homem que achou graça aos olhos de Deus. Você tem identidade, meu irmão. Você vai chegar para o teu pecado que tanto quer te arrancar da casa de Deus, e você vai dizer: eu sou da casa de Noé. Nimrod tinha tudo para dar certo, o povo tinha tudo para dar certo. Bisneto de Noé, o profeta da salvação. Mas foram habitar na cidade dos Geraditas, que era o povo, os habitantes de Siná. É tempo de nós determinarmos em nosso coração: eu não faço parte da geração dos Geraditas. Eu não vou habitar na planície do Siná. Eu tenho promessa de Noé sobre a minha vida. Coloca a mão na tua cabeça, dê uma de doido agora que nem eu. Diga assim comigo: eu tenho promessa de Noé na minha vida. Que o mundo não seria mais destruído como foi antes. Ele pouparia a humanidade. A geração de Noé é uma geração que tem promessa de ser salva. Deus colocou um arco no céu como símbolo da sua aliança. Ele vai salvar você também. Receba essa palavra. Ei, crente que é salvo, ele se alegra com essa palavra. Ei, você tem promessa. A promessa de Noé está sobre a tua cabeça. A promessa de Noé está sobre a tua casa. A terra dos Geraditas não é tua terra. A terra de Siná não é tua terra. Ei, você tem promessa de Noé. Ainda que Siná seja boa, você vai dizer para ela: eu não recebo a herança. Eu não recebo a herança de Siná. Eu recebo a herança que meus pais deixaram. Tem época na nossa vida que a gente olha para a planície de Siná, é tudo verde, é tudo bonito, os campos são verdejantes. Mas você vai dizer aqui, quando você sair desse lugar: eu não vou abraçar Sinar, o campo que me espera. Eu vou abraçar a herança que meus pais deixaram para mim. Ei, pode ainda que Sinar esteja na tua frente, pode ainda que Sinar seja a primeira opção para você. Você vai dizer para a opção que se chama Sinar: eu tenho uma opção melhor do que a terra dos Geraditas. Você tem uma opção melhor do que a terra de Sinar. Ainda que ofereçam Sinar
ensinar para você, eu vou recusar, porque eu tenho uma terra para morar. Quem tem uma terra para morar aqui, levanta a mão para cima. Quem tem uma parentela para morar, levanta a mão para cima. Ainda que ofereça uma terra de Sinar, você vai dizer: eu já tenho moradia garantida para mim no céu. Ainda que queiram dar Sinar, Geraditas, para você de graça, você vai dizer: eu já tenho morada, o meu amado já foi preparar lugar. E ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, porque na casa do meu papai tem muitas moradas. E se assim eu não vos teria dito. Por isso eu vou e voltarei de novo, e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu esteja, vós estarás também comigo. Você vai dizer para Sinar essa noite: eu tenho uma morada no céu me esperando, eu tenho uma casa no céu me esperando. O meu amado já garantiu casa para mim no céu. Ainda que Sinar seja aparentemente melhor, ainda que a terra dos Geraditas seja aparentemente melhor, você vai dizer: eu já estou feliz com que a terra que meu Deus tem me dado. Eu já estou feliz com a terra que o meu Deus já tem me dado. Ei, você já está feliz com o que Deus tem te dado aqui essa noite? Você já é feliz com a família que Deus tem te dado aqui essa noite? Você já é grato pela igreja que Deus te deu? Você já é grato pelo pastorzinho que Deus te deu? Ei, você é grato? Ainda que Sinar seja melhor do que você tem agora, você vai dizer: não, já tenho melhor do que eu mereço. Você já tem o melhor do que você merece. A segunda lição que aprendemos é que Babel é uma geração que vive o seu projeto. Babel é uma geração que vive o seu projeto, mas não vive o projeto de Deus. Diga assim comigo: eu preciso viver o projeto de Deus e não o meu projeto. Onde é que está isso, pastor? Versículo 3. E todas as pessoas e todos os povos disseram uns aos outros: vamos e façamos tijolos e queimá-los-emos com fogo, e tijolos servirão no lugar de pedra, e o betume, outra tradução, o piche, servirá no lugar de massa de pedreiro. Sejam. A geração de Babel é uma geração que vive o seu projeto e não vive o projeto de Deus. Você sabia que tem coisas que nós construímos com tijolos? Tem coisas que se constrói com tijolos, mas tem coisa que só se constrói se nós colocarmos a rocha primeiro. E eles estão dizendo: iremos construir com tijolos. Aqui faz uma alusão à pessoa de Cristo. Uma geração que vive o seu projeto e não o projeto de Deus. Tudo na nossa vida tem que começar na rocha. O tá orando para namorar, tem que começar na rocha, em Cristo. Vai casar, tem que começar fundamentado na rocha. Vai exercer qualquer função no trabalho, tem que orar a Deus. Não importa se o patrão vai pagar mais, coloca a rocha no começo que dá certo. Uma geração que vive o seu projeto e não vive o projeto de Deus. Que geração é essa, pastor? É uma geração que vai empilhando tijolos, e no lugar da massa, diz que eles colocam piche, eles colocam betume. O piche, na época de Moisés, na época do Egito, era tirado do mar Mediterrâneo. Quando as ondas batiam nas pedras, as ondas estavam quebrando, e o piche era aquela gordura preta que o mar, de maneira inexplicável, lançava sobre a margem da praia. Só que o piche, o betume, ele só serve para ser usado na madeira. E quando eles usavam o betume e o piche para empilhar tijolos, na medida em que a torre ia subindo, quando o sol dava pelo dia,
o sol aquecia e o betume derretia. Na medida em que eles iam subindo para cima, o piche e o betume ia derretendo na parte de baixo. O que mais importa na nossa vida não é nós crescermos rapidamente para cima, escute isso, mas é eu ter estrutura na parte de baixo e esperar que o próprio Deus dê o crescimento no tempo certo na parte de cima. Tem coisa que não acontece na nossa vida, não é porque Deus não queira, é porque no lugar de massa está tendo piche, é porque no lugar da massa de pedreiro está tendo betume. Só que eu quero dizer que essa noite que você vai construir tudo à base da rocha. Deus vai construir sobre você, sobre a massa, que é a palavra de Deus, que junta o crente com a rocha, é a palavra. Nós somos fundamentados na palavra, na rocha, e Deus vai nos fazer crescer para cima no tempo dele. A tua família vai decolar no tempo dele, essa igreja vai crescer no tempo dele, essa igreja vai ser uma bênção no tempo dele. Deus vai fazer você prosperar no tempo dele, Deus vai curar você no tempo dele, Deus vai abrir a porta no tempo dele, Deus vai te dar satisfação, uma alegria, contentamento é no tempo dele. E falta estrutura na parte de baixo. A geração de Babel é uma geração que vive o seu projeto, mas não vive o projeto de Deus. A geração de Babel, ela cresce, a maioria, ela constrói do jeito dela, ela faz do jeito dela, ela vai fazendo, vai fazendo campanha. Uma igreja bem famosa no nosso Brasil, que pede muito dinheiro, agora estão pedindo peças de roupa, né? É uma blusa, é uma calça. Não acha bom pedir dinheiro, estão roubando as calças do povo agora. Vai fazendo. A geração de Babel é essa, irmão, que vive o seu projeto. A igreja Babel é essa, que vai crescendo com o seu projeto. O projeto de Deus é diferente do projeto do homem. Nós temos que entender que o crescimento quem dá é Deus, a prosperidade quem dá é Deus. Esse negócio de ter dinheiro, quem dá é Deus também. O meu pastor Valdinho diz algo que eu achei muito importante, que tem crentes, são leais, são fiéis, mas alguns, escute isso, nunca vão enricar na vida. Vão ser fiéis, vão ser temente a Deus, vão ser cheios do fogo, vão ajudar o pastor, vão ser pregador, mas morrerão sempre quando necessário. Deus vai fazer, cuidar deles, nunca vai faltar nada, porque Deus sabe a quem verdadeiramente Ele pode dar. E o que importa para a nossa vida não é crescer como Babel, mas é fazer parte do projeto de Deus. Porque o meu propósito não é o propósito de Deus. Eu aprendi que o meu propósito, irmão, é o meu propósito, e o propósito de Deus, pastor, é o propósito. Eu aprendi que o meu projeto é simplesmente o meu projeto, mas o projeto de Deus é o projeto. O meu sonho é simplesmente o meu sonho, mas o sonho de Deus é o sonho. As minhas metas são as minhas metas, mas a meta de Deus é a meta. Os alvos meus são os meus alvos, mas o alvo de Deus é o alvo. Eu quero dizer para você que o projeto de Deus é o projeto, e o meu projeto é simplesmente o projeto. Nós não somos uma geração que incha, nós somos uma geração que cresce, nós somos uma geração que tem base. Eu quero dizer para você que você não vai ruir, que você não vai quebrar. Deus vai te dar crescimento, Deus vai te dar robustez, Deus vai te dar base, e Deus vai te dar crescimento da maneira certa. O seu projeto é o seu projeto, mas o projeto de Deus é o projeto. Nós não somos uma geração que vive o nosso sonho, irmão. Quantas coisas você não já teve que abrir mão, irmão, para servir a Deus?
Você que é pai e mãe aqui, quantas vezes você já não abriu mão de comprar uma coisa para você, para comprar para os filhos? E olha, irmão, e tem coisas que os filhos até não estão precisando, mas como a gente é pai e mãe, é bicho besta, é pai e mãe, a gente deixa de comprar para a gente que às vezes está faltando uma roupa, um calçado, e compra para o filho. Assim é a bondade de Deus em nossa vida. Ele tem o projeto. Nós que temos sonho, nós abrimos mão de muitos sonhos, irmãos, para viver os sonhos de Deus. Deus abriu mão do seu filho para que nós pudéssemos viver o nosso sonho. Deus entregou seu filho à cruz para que nós viéssemos viver o seu sonho. É tempo de nós sermos gratos a Deus e levantarmos a nossa mão e lembrar que eu também mereço abrir mão de algumas coisas para viver o projeto, o sonho de Deus em minha vida. Quantas coisas eu não abro mão todos os dias, irmãos, para estar aqui pregando. Eu vim do mundo, irmão. Eu sei o que é pecar, eu sei o que é fazer errado. Mas quantas vezes eu trabalhando em uma fábrica com mais de 100 pessoas, com 3, 4 homens dentro e 96, 97 mulheres, eu feio, pequeno, liso, e as mulheres davam em cima de mim, e aquilo vinha no meu coração: não posso, porque eu tenho uma mulher que me ama. Eu tenho um Deus que me ama tanto que não me permite pecar, porque eu amo Ele. Seja fiel à pessoa que Deus coloca no teu lado. Eu sei o que é dizer não para mulheres que de maneira tendenciosa pode roubar o que Deus me deu. Eu sei o que é dizer não ao emprego que me oferecem, que vai até me favorecer financeiramente, mas vai atrapalhar a obra de Deus. Tem um pastor do nosso ministério que está sofrendo muito, porque a mulher trabalha, ele estuda muito, faz muito trabalho, viaja muito, e a igreja está sofrendo. E eu confesso para vocês, irmãos, que nós que somos chamados para cuidar do rebanho de Deus, nós abrimos mão de muitas coisas. Tem gente que nunca vai viver o sonho de Deus. Fique de pé em nome de Jesus, com a Bíblia aberta na mão. Tem gente que nunca viverá os sonhos de Deus, porque não terá fé o suficiente para abrir mão dos seus próprios sonhos para viver o melhor de Deus. Essa noite é noite de você abrir mão do bom. Do bom. Essa noite, grave isso, é noite de você abrir mão do que é bom para receber o melhor. Quem já tem algo de bom na vida aqui? Eu tenho tudo de bom. Eu tenho. Mas eu estou disposto a todos os dias, irmão Levi, irmão Neudo, para viver o melhor de Deus em minha vida. Você está pensando que para me largar as drogas foi bom? Está pensando que largar um emprego que eu tinha, que na época, hoje, ganharia, meu Deus do céu. E Deus me disse: sai de lá, porque senão tu vai morrer. Passei tanta necessidade em minha vida. Os crentes iam lá na minha casa, deixavam a cesta básica para me comer. Eu orava todos os dias, 3 horas da tarde na igreja. Pedia a chave da igreja, o pastor me trancava todos os dias, 3 horas da tarde. Se alguém quisesse me matar, me achava lá. Passei tanta necessidade em minha vida, e Deus fechou todas as portas de emprego para mim não arrumar emprego, para não ter condição de ganhar dinheiro e usar droga de novo. E Deus me dizia: eu não te dou um emprego agora. Eu dizia: Deus, que Deus é esse que eu estou conhecendo que não me abençoa? E
Uma vez o Espírito Santo me disse às 3 horas da tarde, nós orando por telefone com o bispo Marcelo Casagrande, lá de Sorocaba, São Paulo, que faz missões na Colômbia e no Equador e no Paraguai. Enquanto nós orávamos, eu baixei o telefone um pouco afastado do meu rosto, e o Espírito Santo me diz: o que eu faço hoje, o que eu tiro hoje, tu não entende agora, mas chegará um tempo que tu vai entender que é o melhor que eu tenho para a tua vida. Eu quero dizer para você que você já tem um bom, você já tem um que é bom, mas a geração de Babel, ela não abriu mão do seu projeto para viver o projeto de Deus. Eu quero lembrar você que o projeto de Deus é bem melhor do que o teu projeto. Nós não temos outro lugar para ir a não ser o projeto de Deus. O projeto de Deus é um caminho para a nossa vida. Eu era perdido, cada um de nós era perdido. Você já leu aquela história quando Jesus está na casa de Simão leproso? Simão leproso, e diz que ele está na casa comendo na mesa de Simão leproso. Uma pecadora vem e se lança aos pés de Jesus, derrama um unguento, o frasco de perfume, começa a beijar e enxugar com seus cabelos. E o Simão leproso disse: se fosse profeta, saberia que essa mulher é pecadora. Mas o texto começa dizendo que ele está sentado na mesa com Jesus comendo. E algumas traduções mais arcaicas lá atrás do original diz assim: Simão, o ex-leproso. Na casa de Deus, irmão, todo mundo é ex alguma coisa. Tem gente que diz: eu não roubo, eu não fumo, eu nunca matei, eu não bebo. Não precisa eu aceitar Jesus, mas você vai deixar de ser ex alguma coisa. Deus tem alguma coisa para tirar de você aqui essa noite. No reino de Deus todo mundo é ex alguma coisa. É ex-mentiroso, é ex-veaco, é ex-fofoqueiro, é ex-aquilo, é ex-isso. Mas Deus pode te colocar na mesa. E Ele quer fazer com que eu venha abrir mão dos meus sonhos para viver os sonhos dEle. Ei, nós não somos a geração de Babel, nós somos a geração de Noé. A geração que recebeu o pão vivo que desceu do céu. Nós temos para onde ir agora. Louva aí, Daniel. Nós temos para onde ir agora. Outrora, outro tempo, nós não tínhamos para onde ir, mas agora nós temos. Nós temos um tempo agora que Deus nos deu, que Ele nos chama o tempo da graça, o tempo da oportunidade. Ele quer fazer com que você viva o sonho de Deus. Coloca a mão no peito, coloca a mão no peito, fecha os teus olhos. Pra onde iremos nós? Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Só tu diga pra Ele essa canção. A vida eterna. Diga pra Ele de maneira bem suave. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, enche-me de ti. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Você não é
a geração de Babel. Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, enche-me de ti. Seja tocado pelo Espírito Santo. Onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida Eterna. Pra onde iremos nós? enche-me A igreja, a igreja. até transbordar. Adore a Ele. Nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Xerabacarabaxara cai. Tu tens a palavra de vida eterna. Declare a Ele essa noite. Pra onde Iremos nós. Shekalabatarabakara. só tu tens a palavra De vida. Bem alto a igreja, declare a Ele, vai. Levanta a voz e declara a Ele. Seja liberto, declara a Ele. Diremos nós, Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. enche-me, Enche-me até transbordar. Xalabash. Enche-me até transbordar. Oh Deus. Tem alguém essa noite que quer se reconciliar com Jesus? Você faz parte da geração de Noé. Não é a geração de Babel. Venha para Jesus essa noite. Ele te ama, tem uma obra em tua vida. Se tiver alguém no nosso meio, venha, venha, venha. Jesus tem pressa. lembro quando eu te encontrei. Se tiver, venha para Jesus essa noite. Tudo novo você fez. Aleluias. Fizeram prosseguir. Quantas Venha para Jesus, vezes venha. eu caí, mas você me levantou. Eu pensava estar bem, mas me rendo, eu me rendo. Se renda essa noite, se renda. Eu me rendo, eu me rendo a ti.
Venha para Jesus, venha. Me rendo. Estamos em uma batalha, fecha os olhos. Estamos em uma batalha, fecha os olhos. Faz em mim de novo, toque em mim de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo. Seja tocado essa noite. O teu Pai te toca, o teu Deus te toca. Tua presença, eu me rendo, eu me rendo, eu Me rendo. Diga para ele. Eu me rendo. Diga para ele, diga. me rendo, eu Me rendo a ti. eu Me rendo. Se renda. me rendo, Se renda essa noite. rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo com tua presença. Toque em mim de novo. Enche-me de novo. Seja tocado. Seja renovado. Seja tocado essa noite. Barabacai, Turebelebe Calabasora Bacalabadarabacai, Nakandakatakatarabashopa, Arabalabacandarabarabacai. Venha para Jesus, venha. Glória. Milena, eu quero orar pela Mabelzinha. Vem pra cá. Te prometo que eu não vou gritar.